Vamos lá, pessoal. Eu esperei passar um pouco aquele estresse todo lá, né? Pra poder falar algumas coisas, sabe, velho? Que nem a gente fala, pô, o futebol tá chato pra caralho. Tá mesmo, velho. Tá mesmo. Eu acho que sem união entre clube, torcida, torcedor comum, como gosto de colocar aí, nós não vamos chegar a lugar nenhum, cara. Um estresse danado a semana passada, né? Como se, por um acaso, as pessoas que acenderam o pisca lá no jogo lá tivessem totalmente com vontade de fazer isso, de prejudicar o time, né? Ah, mas não era momento de soltar. Pode ser que não fosse momento de soltar, cara, entendeu? Só que, velho, isso aí é feito desde 80 e pouco, mano. Não existia nem pisca ainda, mano. O Cléo, num clássico Palmeiras e Corinthians, que inventou uma porra de levar as velas, que a gente levou no Pacaembu, e o que sobrou a gente levou em 88 num jogo contra o próprio Corinthians, no Morumbi, que não tinha ninguém, velho. Entendeu? A gente tava em 300 palmeirenses, cara, porque o Palmeiras já tava fora. Então eu fico indignado com essas coisas, sabe? Eu não tô mais na torcida, na diretoria da torcida há muitos anos. Quem toca é a rapaziada que tá chegando e outros que já estavam, né? Mas a torcida não sai de mim, cara. Isso me incomoda demais, porque a torcida do Palmeiras se esquece de uma série de fatores, né, cara? A torcida do Palmeiras tem a memória muito curta, cara, que muitos de nós, nos anos 80 e nos anos 90, velho, a gente, alguns deram até suas vidas para que a gente pudesse ter orgulho e vestir a camisa do Palmeiras, para que as pessoas pudessem assistir um clássico de futebol do Palmeiras com a sua camisa, entendeu? E isso hoje não tem valor mais. E não achem que isso é lenda, não, isso é verdade. Muitos dos que eu vejo reclamando hoje, esses aí só descobriram que era um estádio de futebol fora o Parque Antártica depois do surgimento da Mancha, porque nem no Pacaembu os caras iam. E o Palmeiras, até a chegada da Parmalat, só jogava no Morumbi e Pacaembu, muito mais no Morumbi. O Morumbi era mais a nossa casa do que a casa do São Paulo, velho. Entendeu? Então, eu fico indignado, cara, porque hoje as coisas estão meio que prontas, né, contra a Mancha, velho. A torcida do Palmeiras fica esperando qualquer coisa para poder começar a criticar, falar um monte de besteira, mas esquecem de uma série de serviços prestados, né? Esquecem que as obras da Arena, elas estavam paradas, né? E o Isidoro, num banquete do Palmeiras, junto com o Gustavo, interpelaram o W Torre, o Walter, né, quando ele chegou. E o Walter deu o telefone dele e falou, não, marca pra gente conversar lá. E a gente foi conversar com o Walter Torre na empresa dele. E em determinado momento da conversa, eu virei pro Walter e perguntei pra ele, falei, Walter, as pessoas dizem que a Arena não tá saindo porque você tá quebrado. Eu não te conheço, você me desculpe, mas eu tenho que te perguntar. Ele deu uma risada, falou, quebrado eu não tô. Mas não sai por uma série de fatores. Não sai porque eu tinha uma pessoa que ia ser sócia do empreendimento, né? Era metade valor da empresa e metade valor dessa pessoa, que depois falou que fizeram uma análise e aí já não interessava mais. E aí, em vez de eu ter que arrumar só 150 milhões 200, eu tive que arrumar o valor da obra inteira e eu tive que fazer a obra. E essa pessoa que ia ser sócia dele se chama Paulo Nobre, né? E o cara foi lá e manteve a palavra de construir um novo estádio. Só que não saiu as autorizações, né? Não saía a autorização da Arena. Tinham várias autorizações brecadas pela prefeitura. Foi quando ele pediu ajuda. Ele falou, pô, se vocês tiverem alguma ideia para ajudar, me ajudem. Nós tivemos uma ideia, fizemos uma panfletagem no jogo, alguns de vocês vão lembrar, o Palmeiras jogou no Pacaembu, eu não lembro o jogo agora, o Palmeiras jogou no Pacaembu, foi um jogo do Campeonato Brasileiro, nós fizemos um flyer
falando para o prefeito Kassab que palmeirense também votava, com a foto da arena e tudo mais, pressionando, né? Aí na época eu ainda liguei para o nosso presidente de honra, o Antônio Carlos Rodrigues, que era presidente da Câmara na época de vereadores, pedi para ele agendar uma reunião com o prefeito. Depois de 12 dias essa reunião estava marcada. O Antônio Carlos me ligou, falou: Paulinho, avisa o Beluso e o pessoal da construtora que a reunião está marcada com o Kassab. Eu falei: pô, o vereador, quer o senhor ligar? Ele falou: não, foi você que pediu a reunião para mim. Eu liguei, marcamos a reunião, fomos lá, né? Foi quando eu falei que o Cirilo, estava eu, o Gustavo, né? Gustavo Gomes Pereira. O Cirilo dormiu no sofá da antessala do prefeito, no quinto andar da prefeitura. Estava o pessoal da W Torres, o secretário do Verde na época, que é o que mais embarreirava, né? O prefeito, o Beluso chegou, Antônio Carlos, eles se reuniram primeiro lá dentro da sala, e depois, na hora de chamar eu, Gustavo, o Beluso não queria que chamasse. Falou: não tem que misturar a torcida. O Antônio Carlos virou e falou assim: como não pode misturar a torcida se quem pediu a reunião foi o Paulinho? E eu tinha um relacionamento legal com o prefeito na época, devido ao carnaval, eu era presidente da Superliga. O Kassab falou: não, Paulinho é de casa, vai entrar todo mundo aqui pra gente passar o que foi conversado. Coincidência ou não, velho, depois de um mês, estavam lá os alvarás, estava saindo tudo e a obra começou, certo? Então, teve uma participação muito grande nossa nisso aí. Quando eu digo nossa, eu não estando na frente da torcida ou não, eu sou palmeirense, e como eu falei, a mancha não vai sair de mim nunca. Eu sou presidente da escola de samba, mas me incomoda como me incomodou naquele jogo as pessoas falando um monte de besteira da torcida, entendeu, cara? Então, a gente nunca tem intenção, numa ação que a gente tome, a gente nunca tem intenção de prejudicar o clube, de fazer mal pro clube, entendeu, cara? Agora, eu acho espantoso, né, o presidente do clube punir as pessoas que foram presas lá em Bragança, que estavam brigando, mas ninguém briga sozinho, lógico, né? E a torcida do Flamengo veio para cima, isso é mais claro que homo, né? Tirar o avante desses caras, ficar perseguindo esses caras, tentar descobrir quem acendeu pisca lá em Curitiba para ver se era sócio avante para poder tirar o avante dessas pessoas. Só que eu acho mais engraçado de tudo, cara, assim, na reunião de conselho que eu votei pelo relatório, pela punição, que para mim a punição tinha que ser cassação dos direitos de Beluso, Palaia, Tipulo e Buzico, né? Só o Beluso foi condenado a uma pena de suspensão, o resto foi inocentado, né? E aí como que as pessoas podem ser inocentadas? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês lembram aqui, ó, desse relatório aqui, ó, dessa auditoria que foi feita e que eu denunciei há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, na Jovem Pan, isso virou inquérito policial. Vou falar só desse aqui do Deola, não vou esticar muito mais não. O que acontece aqui? Para renovar o contrato do Deola, o Palmeiras pagou a quantia, a bagatela de R$330 mil para renovar o contrato do Deola para uma empresa. E igual isso aqui, tá cheio de barbaridades aqui, velho. Certo? Que envolve um monte desses caras aí que foram para a sindicância e que não foram punidos. Na verdade, acho que nem a sindicância também nem entrou muito nesse assunto e deveria ter entrado, né? Aonde está a resposta disso aqui, cara? Não tem resposta para isso, velho. Você entendeu? Tá aí sem resposta até hoje. Então, eu acho muito engraçado as pessoas quererem punir os torcedores, né? Mas não querem punir os seus lá de dentro. O Palmeiras está num processo de elitização absurdo, nojento, né? E daqui a alguns anos a gente vai sentir isso aí, né? E voltando à briga com a W Torre, não estou aqui para defender a W Torre, porque cada um tem seus interesses, o Palmeiras tem os nossos e a W Torre tem a dele. Só que assim, o contrato assinado inicialmente foi mudado, né? Alguém mudou. E na reunião de conselho, quando foram pedir para poder pegar mais dinheiro para renovar os prédios, porque não estava no contrato com a W Torre, não estava lá que eles tinham que entregar gerador de 300 kVAs, não estava que você tinha que ter elevador para 16 pessoas, estava que você tinha que ter um elevador, tinha que ter um gerador. Então acabou o gerador do jeito que ele quiser.